Olá a todos e não todas, sejam bem-vindos mais uma vez à campanha Mulheridades. Dessa vez, vocês devem estar estranhando que eu estou aqui apresentando uma live da campanha que a gente está fazendo esse mês, não é? Mas não sou eu que vou ficar aqui com vocês, não é? A gente entrou aqui para poder ajudar o nosso amigo Michel Calado, né? Que é doutorando em educação e pesquisador do LegESEX, vocês já conhecem. E também ele é coordenador do setor de educação física do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu vou chamar ele aqui, e vocês já me conhecem também, eu sou Ronald Lopes, pesquisador do LegESEX, psicanalista e historiador, e eu vou chamar ele aqui para a gente conversar um pouco, porque hoje a gente tem uma convidada especial. Ela é professora adjunta e eu não vou falar muita coisa, porque o Michel vai estar falando aí para a gente quem é a professora Helena, que não é uma professora qualquer, ela tem um currículo gigantesco que eu já vi aqui, me meti aqui na live, já investiguei tudo, né, Michel? Sim. Seja bem-vindo, Michel. Não, um prazer é todo meu, né? Obrigado aí ao Ronald, professor Ronald, professora Helena, todos que estão nos acompanhando ou irão nos acompanhar, que a live vai ficar disponível no nosso canal. A gente agradece aí bastante o carinho, né, de todos e todas que estão presentes nos acompanhando. Eu queria apresentar a professora Helena, que vai abrilhantar, né, a nossa tarde de segunda-feira. A professora Helena Moraes é a professora adjunta da Escola de Educação Física da UFRJ, responsável pelo projeto de extensão Corpo e Mente, coordenadora do grupo de pesquisa na relação corpo-mente na saúde mental, nas linhas de pesquisa e intervenções corpo-mente na saúde mental, graduada em Educação Física pelo UFRJ, professora é mestre e doutora em saúde mental pelo IPUB, Instituto de Psiquiatria da UFRJ, com estágio de pesquisa no Instituto de Biopsicologia da Universidade Técnica de Dresden, não sei se é essa a pronúncia, Dresden, depois a professora pode me corrigir, na Alemanha, pós-doutora pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade do Estado de São Paulo, e pelo Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do IPUB da UFRJ. Bem-vindo, professora Helena. Pode ficar à vontade. Obrigada, Michel. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar falando desse assunto que eu gosto muito. Tá tudo bem com a minha transmissão? Tá? Tá ótimo. Então tá bom. Eu vou começar falando um pouquinho. Você vai transmitir meus slides? Oi, professora, vou carregar aqui, enquanto você pode ir falando que eu vou fazer esse carregamento. Tá legal. Esse assunto, para mim, é muito importante, porque foi uma inquietação minha quando comecei a trabalhar com corpo e mente, como que é essa relação com as mulheres, né? Nós somos mais depressivas, nós temos mais questões de ansiedade, essa depressão, esses transtornos mentais apresenta para a gente de uma forma mais crítica do que nos homens, e tem toda uma sobrecarga psicossocial em relação a isso, né? Hipótese genética para isso, mas tem toda uma psicossocial influenciando na nossa relação, na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Então, não teria como nós explicarmos isso somente com os dados que nós temos agora, né? Muito da neurociência. Eu tive que fazer que essa relacionamento do homem em geral ao longo de todos esses anos. Essa publicação ainda não foi publicada, esse artigo, mas brevemente será. E eu vim falar para vocês um pouquinho sobre como que é isso em relação especificamente à mulher e como que isso impacta
né, na nossa, como a gente trata o nosso corpo, como a gente negligencia a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, são esses aspectos que eu trouxe aí para vocês. Aqui estão os slides, acho que poderia até colocá-lo no modo de apresentação para a tela cheia, será que consegue melhor? É isso aí. Ótimo. Bom, então, vou falar da saúde física e mental da mulher, trazendo um pouco dos aspectos históricos, né? Não necessariamente mergulhar na história, mas que pontos da história vão ser tão importantes para nós entendermos como que é essa relação da mulher hoje, né? E as evidências científicas atuais, uma vez que hoje nós temos o avanço da ciência nos permitido entender como é o corpo feminino, como é o cérebro feminino, como é que é essa relação. Então, trouxe alguns dados alarmantes para nós podermos entender por que estudar isso, né? Por que se envolver com esse tema. Então, como eu falei anteriormente, o índice de mulheres com depressão é 2 vezes maior do que a dos homens. E a gente sabe que existe um fator genético, mas ele, por si só, ele não explica isso. Existe um fator psicossocial, né, que a gente já pode até adiantar um pouco, como, por exemplo, a mulher fazendo multipapéis, né, trabalhando em casa, trabalhando fora de casa, tendo um papel também de maior vulnerabilidade na sociedade, e que eu vou trazer depois outros dados. E as mulheres apresentam um risco significativamente maior, comparado com os dos homens, para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade ao longo da vida. Isso já é uma grande preocupação nossa, né? Porque o Brasil é um país mais ansioso do mundo, nós temos o número de pessoas mais ansiosas do mundo. Depressão também são dados alarmantes, somos o país da América Latina, o país com o maior número de pessoas depressivas, e com a pandemia todos esses números aumentaram. E nós, mulheres, somos as que apresentamos as maiores frequências, prevalências desses dados. 1 em cada 5 mulheres será estrupada ao longo de sua vida. Das 50 milhões de pessoas que vivem em situações de conflito, 80% são mulheres e crianças. As mulheres são vítimas de violências domésticas, têm assédio sexual nas ruas, dentro de casa, no trabalho e nos transportes públicos. Então, todo esse contexto pode explicar não só uma questão genética, como eu falei anteriormente, mas também como que o nosso cenário nos permite ter maior prevalência desses sintomas de transtornos mentais. Fora isso, a gente sabe que em qualquer papel na sociedade, qualquer classe social, nós vemos que as mulheres desempenham múltiplos papéis e muitas das vezes elas não têm apoio em casa para poder lidar com esses múltiplos papéis, né? E isso vem passando de tradição para tradição, então nós vemos herdando esse papel que nós precisamos ter em relação à nossa família, em relação aos nossos filhos, e negligenciando ainda, né, uma sociedade patriarcal que faz com que o homem não se envolva com esses fatores e as mulheres ficam, então, com essa sobrecarga, que é um dos fatores que vai explicar por que nós temos mais esses sintomas. Então, a gente faz uma volta no tempo e vamos ver isso desde a antiguidade. Então, para a mulher ter hoje esse papel, né, como que isso está moldado no cérebro feminino, e a gente vai falar um pouco da neurociência, isso tudo tem que ter começado lá atrás, não pode ter começado de agora. A gente está vendo aí uma figura que mostra para a gente como é que era a atividade física, né? A gente está falando aí do século 7, 8, mais ou menos, antes de Cristo, nós temos mulheres obedientes e fiéis. E o prazer, ele é de origem masculina. Então, a mulher não era permitida ter prazer, embora a gente está falando da Grécia Antiga, existem aí
outros relatos históricos, né, de outros países, mas a gente vai focar mais no que vem influenciar na nossa cultura, e nós temos uma figura mostrando que os homens, eles participavam, por exemplo, dos Jogos Olímpicos na época, né, expondo seus corpos nus, os corpos que eram mais musculosos, com menor percentual de gordura, existia um culto ao corpo, né, tentando ter corpos perfeitos, imitando os deuses. E nesses Jogos Olímpicos, os homens poderiam ali estar praticando suas atividades físicas, não só no sentido físico, mas também no sentido social. E as mulheres, elas não poderiam nem frequentar os estágios, quanto mais fazer algum esporte olímpico ou participar de algum tipo de competição. Então, a gente já vê aí, né, desses séculos, tanto tempo antes de Cristo, o quanto que a mulher vai ser influenciada por essa cultura, né, na sua relação com o seu corpo, não poder mostrar o corpo, não poder cuidar do seu corpo, não poder fazer exercício, e não entender que o exercício físico, né, e todo esse cuidado, ele pode fazer parte também de uma sociabilização, não só no sentido de preocupação com o seu estado físico, mas também de conhecer outras pessoas, de se relacionar. As mulheres não poderiam nem frequentar os estádios para poder assistir os Jogos Olímpicos, quiçá praticar algum esporte. Até mesmo só em 1932 que nós tivemos a primeira participante feminina, que foi a Maria Lenk, nadadora, nas Olimpíadas. Então, veja, em 1932, quanto tempo, né? Depois, anos e séculos depois, nós vimos aí esse gap entre a participação da mulher, né, nos Jogos Olímpicos e a participação também de competições, e entender que seus corpos são fortes e que sim, pode praticar esporte sem ter nenhum problema. Pode passar. Então, historicamente, depois nós temos a Idade Média, onde nós temos uma grande influência da Igreja, né, do catolicismo, entendendo o corpo como algo pecaminoso, o nu é abominável, o sexo é pecado total, né? Se dedicar a isso é afastar-se de Deus. As mulheres eram completamente contidas nos seus gestos, nos seus comportamentos, então deveriam conter-se, como falar, como sorrir, como andar, como se movimentar, né? Porque isso não era bem vista pela sociedade da época. Então começa a ter aí uma preocupação com relação ao comportamento feminino e, consequentemente, uma relação com o corpo de uma forma que algo que ela possa fazer não vai ser visto com bons olhos, onde pode ser reprimido pela sociedade, pode ser reprimido pela igreja e depois até ter problemas depois como um pecado, como algo que ela tem que prestar conta, né? Então, isso envolveu não só os homens, mas não só as mulheres, um pouco os homens, mas principalmente as mulheres em relação a isso, e vai estar influenciando até hoje, tem uma grande influência, né? Foi minimizando ao longo do tempo, mas o quanto que isso também influenciou a mulher em relação à sua vestimenta e como se portar, como se relacionar com o seu corpo diante da sociedade. Pode passar. Depois da Idade Média, nós temos a Idade Moderna. Na Idade Moderna, foi onde nós temos o capitalismo e o corpo mecanicista, né? Então, entendeu-se que era preciso fortalecer o corpo para que esse corpo pudesse trabalhar, para que esse corpo pudesse produzir. Então, começa a ter uma preocupação com o exercício e com o movimento. Ainda, essa preocupação é em relação ao homem, e a mulher ali começa a acompanhar o homem, né? Começa a ter algum papel aí com o movimento renascentista, enfim, tirando um pouco aí dessa ideia da Idade Média, mas ainda a mulher começa a ser inserida no mercado de trabalho, com algumas limitações das atuações dela no mercado de trabalho, não é? Mas é como a gente vai começar a entrar, então, na idade contemporânea, que é o próximo slide,
que vem brilhantar aí o que nós temos até os dias atuais, né? Do século XIX até os dias atuais. Até o século XIX, não se tinha registro de mulheres frequentando uma universidade. Então, começa uma preocupação com essa desigualdade de gênero nessa época, né? Foi quando surgiu o anticoncepcional oral. Então, aí a mulher começa a ter uma independência com o seu próprio corpo, começa a pensar que o que ela faz com o corpo, determinar se ela vai engravidar ou não, para poder não ser refém de uma sociedade que só coloca para ela que ela precisa se casar, que ela precisa ter filhos, etc. Né? Então, ela começa a tomar as rédeas dessa situação com o avanço da medicina e com o reconhecimento também de que há uma desigualdade de gênero e que isso deveria ser combatido. Na Idade Contemporânea, então no século XIX, foi quando surgiu a psicanálise, né? Então, nessa época, começa a perceber que o eu é corporal. O eu e o corpo estão estruturados. Os conflitos do inconsciente afetam o corpo e o conceito do corpo vai além do somático, sendo coerente com a história do próprio sujeito. Então, nessa época, começa, então, né, a entendermos que não há separação corpo-mente, que corpo e mente estão juntos e que a psique vai influenciar no corpo, o corpo vai influenciar na psique, e isso pode ser envolvido com vários sintomas psicológicos, psiquiátricos, que até então eram completamente negligenciados. Né? Então, como que o corpo e as doenças que vão surgir no corpo, depois disso surgiu a psicossomática, como as doenças que vão surgir no corpo, como as tensões, como as dores físicas, como que isso tudo pode ser influenciado por questões mentais, por questões emocionais, não digeridas, não desenvolvidas, né? Até mesmo não ouvidas e não reconhecidas pelo próprio sujeito, especificamente as mulheres. Então, foi quando a gente teve uma epidemia, né, de histeria. A palavra grega histero, que denota útero, né, então vem da palavra útero, foi relacionado à loucura das mulheres, né? As mulheres, se gritavam, eram ou estavam histéricas, se choravam, eram ou estavam histéricas, se alteravam, eram ou estavam histéricas, se mentiam, eram ou estavam histéricas. E somente em 1950, mais ou menos, né, que a gente começa a ter uma divisão da American Psychiatric Association, com os manuais e as diretrizes para a saúde mental, surgindo outros transtornos, e aí vem o desenvolvimento da depressão, o desenvolvimento da bipolaridade, todo o espectro de ansiedade, não é? Saindo aí da histeria, que para qualquer coisa a mulher era colocada como histérica, não é? Tendo um problema de saúde grave mental ou não, mas essa mulher que tinha ali seus desejos reprimidos, não sabia lidar com aquilo mediante tudo que a sociedade passou e tudo que ela vem trazendo nesse arcabouço, né, e nessa família, né, com o passar dos anos, enfim, como ela foi criada pelas avós, como ela foi criada pelas mães e toda essa sobrecarga familiar. Então, se ela tem todo esse direito reprimido e não uma oportunidade de dizer realmente o que sente, ela mesma não conseguindo desenvolver isso, né, isso poderia estar sem corpos, choros, com gritos, com alterações, e não eram ainda bem desenvolvidos, até mesmo porque a medicina ainda não tinha completamente esse desenvolvido em relação a isso, né, psiquiatria especificamente. Então, começa a ter a histeria, a desenvolver a histeria, mas reduzida ao longo dos anos. Professora Helena. Oi.
Oi. Tava cortando um pouquinho o seu áudio. Voltou? Voltou. Agora sim. Agora tá bem. Tá, qualquer coisa você. Eu tô aqui no IPUB, aqui no Instituto de Psiquiatria, e aqui a internet está um pouquinho falha, mas pode me Uhum. avisar aí que eu volto. Tá. A gente parou ali onde sobre as histéricas, que elas estavam mentindo, e depois disso cortou. Ah, sim, posso voltar um pouquinho, tá? Então, o que eu estava falando é que ainda não se tinha um desenvolvimento da psiquiatria, né, da neurociência, que hoje nós temos diversos diagnósticos, né, diferentes, uns específicos, né, para as mulheres, é, e bem prevalentes em mulheres, como, por exemplo, os transtornos dismórficos corporais, né? As mulheres têm mais anorexia, as mulheres têm mais bulimia, por exemplo, que são transtornos que surgem hoje em dia e não tinham na época. Temos transtornos também relacionados aos nossos ciclos menstruais, que não existia na época, obviamente. Então, a medicina ela vem se desenvolvendo em relação a isso, mas que nessa época tudo era envolvido em relação a uma histeria, né, onde a mulher ela não entendia muito bem o que acontecia dentro dela, podendo ter questões graves, mentais, sim, ou não, ou poderia ser um grito de socorro, um desejo reprimido, algo que a sociedade reprimia, né, e ela vinha herdando isso de acordo com as suas gerações, né, desde as suas avós, até as suas mães, etc., e se envolvendo numa sociedade que, às vezes, é daquela mulher específica, ela não tinha ali aquele perfil para estar ali cumprindo aquele papel. E muitas das vezes ela não sabia lidar com aquilo, e isso poderia ser exteriorizado de alguma forma, e aí colocando ela como histérica, né, na época, dando esse rótulo, na época que tá, hoje em dia não existe mais, nós temos diversos outros transtornos, como eu disse anteriormente, mas que ainda temos várias questões a serem desenvolvidas, porque muito do que eu trouxe aqui ainda temos na nossa sociedade, ainda temos em algumas famílias e que ainda não foi diminuído mesmo com o avanço, né, da medicina, desenvolvimento de outras áreas que nos permitem ver que a mulher não é mais tão diferente dos homens em vários aspectos, né? Nessa época, né, a gente tinha alguns sintomas como ansiedade, falta de ar, desmaios, nervosismo, desejo sexual, insônia, retenção de líquidos, sensação de peso no abdômen, irritabilidade, perda de apetite e uma tendência a causar problemas para os outros. Vejam quantos sintomas, né, nós tínhamos um graves, outros menos graves, que nós temos até hoje, e que eram tratados todos como histeria, e então a gente vê aí que realmente tudo isso, né, era colocado como uma doença, a mulher não poderia sentir, a mulher não poderia se envolver com tudo isso, né, e era colocado como uma doença que precisava ser contida através de vários métodos e que precisavam ser contidas, e a mulher não poderia desenvolver tudo isso e entender realmente o que estava acontecendo com ela. Depois de Freud, nós temos Reich, né, que apesar de ser ter sido polêmico, ele concluiu que bloqueamos no corpo aquilo que somos e o que sentimos, pensamos e percebemos, gerando desprazer. Assim, criamos armaduras corpóreas, denominadas couraças, como defesas no corpo, que, quando se tornam crônicas, limitam as expressões sociais e as relações sociais. Essa visão de Reich da bioenergética, ela é a base para diversas outras teorias que surgiram e que hoje nós, educadores físicos, fisioterapeutas, pessoas em geral que trabalham com a relação e essa terapia corpo-mente, psicoterapeutas em geral, sabemos o quanto que a gente reprime todos esses desejos, todas essas tensões, né, colocando isso no nosso corpo.
né? Com o nosso corpo nós criamos tais couraças, é com o nosso corpo que nós nos defendemos, é com o nosso corpo que nós enfrentamos. Então, essa relação com o corpo, psique-corpo, ela vem surgir e vem aí ser reconhecida na década de 50, mais ou menos, né? Com o avanço de todas as teorias que foram perpetuadas depois de Reich, né, até hoje, e a gente vem desenvolvendo muito isso. Jung, por exemplo, postulava que a psique depende do corpo e o corpo depende da psique. Pode passar. Aí, ainda continuando aí nessa viagem histórica, né, nós temos a influência de Darwin, que concluiu que as emoções são expressadas pelos músculos do corpo e da face, sejam elas hereditárias ou adquiridas, e que são fundamentais para o comportamento adaptativo e, consequentemente, para a sobrevivência. O que isso quer dizer? Que a nossa face, que o nosso corpo, mesmo que a gente não perceba, nós expressamos as emoções, né? Isso surgiu no livro clássico de Darwin, que é a expressão das emoções dos homens e dos animais, mostrando que nós somos capazes de mostrar nossas emoções pelo nosso corpo. E mesmo que nós sejamos capazes de reprimir isso, isso fica no nosso corpo. Ora, isso quer dizer que a maioria dos nossos sintomas físicos, que podem ou não estar relacionados com doenças físicas, musculoesqueléticas, sobretudo, elas têm a origem emocional. E que essa origem emocional, como estou falando aqui desde o início, ela pode estar enraizada, né, e sendo perpetuada por várias gerações familiares. Então, aí nós temos o termo psicossomático surgindo, né, que vai fazer com que a gente acredite que muitas evidências são psicossomáticas. Pode passar. Hoje em dia, como eu falei, né, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, considerado pela psiquiatria, nós temos transtornos somatoformes, o qual é definido como sintomas físicos sem uma base médica contestável, ou seja, existem questões psicossomáticas. Nós temos transtornos disfórmicos corporais, onde a pessoa não se reconhece naquele corpo, onde ela vai usar o corpo, né, para enfrentar o outro, para mesmo conter desejos reprimidos ou para ter prazer, né, como, por exemplo, movimentos bulímicos, como anorexia, pode ter um comportamento compulsivo, um transtorno alimentar ou até um transtorno de escoriação. Então, mostra para a gente que, muitas das vezes, até o transtorno de ansiedade, né, existem sintomas que são completamente físicos e estão atribuídos às questões mentais que podem ter sido a sua origem. Aí, então, nós temos hoje, né, essa briga aí da sociedade, mostrando para a gente quais corpos são perfeitos, onde que nós temos se enquadrar, né, se o nosso corpo está perfeito ou não. E a mulher nessa luta aí diária ainda com um corpo, né, perfeito, entre aspas, como que se lida com isso, como que está isso, então, nessa sociedade de hoje. A preocupação com o movimento vai além do gesto mecânico, introduzindo um estudo mais amplo sobre o corpo. São consideradas sensações e percepções, assim como a imagem corporal. Então, hoje, nós, né, que somos profissionais do movimento, profissionais do corpo, nós temos uma percepção do movimento do indivíduo, como que aquela pessoa está em relação com o corpo, que vai além de ser um gesto mecânico, né? O corpo e como a pessoa lida com aquele corpo tem como base tanto o esquema corporal, que foi colocado ali desde sua infância, sua relação com esportes, o quanto que ela se envolveu com esportes ao longo da vida, como a imagem corporal, que é a percepção dela, né, em relação ao seu próprio corpo. Pode passar. A imagem corporal, a imagem do corpo humano, compreende a figuração de nosso corpo formado em nossa mente, ultrapassando os limites do corpo. A construção da imagem corporal é influenciada pelo meio, sobretudo na primeira infância, né? E isso continua ao longo da vida.
Por que, sobretudo, na primeira infância? É quando o nosso cérebro está em construção, né? A gente não nasce com o nosso cérebro completamente formado. Ele vai construindo ao longo das nossas vidas, e principalmente na primeira infância, quando a gente fala, né, que a criança é uma esponjinha, é onde a criança ela absorve tudo que está acontecendo ao redor dela. Então, é onde a gente forma todas as nossas conexões neuronais, que vai estar relacionada com a nossa personalidade. Muitos hábitos que nós temos hoje, eu digo hábitos corporais e como que a gente relaciona com o nosso corpo, foi construído na primeira infância, né? Construído não só se aquela pessoa se envolveu com esporte ou não, se fez exercício físico ou não, mas como que ela teve que lidar com todas as relações ali daquela família, daquele ambiente que estava inserido e o corpo dela. Né? Como que ela vai ter essa relação com o corpo? É um corpo que dá prazer? É um corpo livre? É um corpo que pode se mostrar? É um corpo que precisa ser contido? Tudo isso vai envolver se a pessoa lá na frente, né, na idade adulta ou já até na terceira idade, se ela se envolve com atividades que dê prazer corporal ou não, né? Se ela dança, se ela se exercita, se ela tira um tempo para relaxar, se ela tem uma sobrecarga corporal, se ela percebe o seu corpo, se ela percebe as dores e consegue relacionar onde que está a dor, como que é aquela dor, como que se ela relaciona com essa dor, né? Se ela quer esconder, se ela vai atrás, tentar resolver ou não, ou se ela passa por cima dessa dor. Vejam só a complexidade disso, né? Então, não é tão simples assim da gente tratar isso como se fosse algo só dessa geração, por isso a necessidade da gente voltar no tempo, de gerações anteriores, e como que isso foi se desenvolvido ao longo da história, e entender que aquele indivíduo ele teve um passado, que isso foi construído lá na primeira infância. Pode passar. As alterações fisiológicas ocorridas no corpo são percebidas por áreas do cérebro até atingir o córtex, provocando um sentimento. Então, com o avanço da neurociência, nós temos hoje diversas áreas cerebrais que estão relacionadas com um marcador somático. Nós temos áreas no nosso córtex, sobretudo a ínsula, que está mostrada aqui em amarelinho nessa figura, que é uma área que está relacionada com a nossa própria percepção das nossas tensões musculares, dos nossos prazeres digestivos, se a gente está saciado ou não, da nossa vontade fisiológica, né, de ir ao banheiro ou não, sede ou não, temperatura, enfim, todos os nossos sentidos, eles podem ser percebidos pelo cérebro. Isso torna a interocepção, que é essa percepção corporal, reconhecida como um dos principais sentidos. Então, assim como a gente tem a visão, audição, tato, olfato, paladar, nós temos aí um sexto sentido, além de propriocepção e outros já reconhecidos, que é a interocepção, que é a nossa percepção do nosso corpo. A percepção do nosso corpo vai estar completamente relacionado com a forma como eu lido com o meu corpo e com o outro e com o mundo. Se eu satisfaço as minhas necessidades, se eu dou atenção às minhas necessidades ou não. Pode passar. Então, essa percepção das necessidades e atender essas necessidades, como eu falei, isso pode ter vindo lá na primeira infância. Ou com o cérebro, principalmente essa área aí onde está uma setinha, que é o córtex pré-frontal, como ele está em desenvolvimento. Essa área do córtex pré-frontal é a nossa área principal do nosso cérebro, é a que nos torna humanos, é aquela que permite que a gente faça uma relação entre razão, entre emoção, entre tomar decisões importantes na nossa vida, executar aquelas decisões importantes que nós mesmos formulamos. Essa função básica do córtex vai estar completamente influenciada por tudo isso que eu falei. Então, como eu me percebo, como eu percebo durante a sociedade, como que foi a minha primeira infância, tudo isso, vejam a complexidade disso, tudo isso vai estar ali sendo desenvolvido na primeira infância e vai terminar de ser desenvolvido com 18, 19, 20 anos.
Obrigada. Pode passar. Bom, então aí a gente tem algumas figuras que mostram, né, traumas da infância, muitos que a gente vê sendo repetidos, né, ao longo das entrevistas que nós fazemos com as pessoas, né, sobretudo de brigas, de maus tratos, de abusos, como que isso está influenciado com a relação da mulher, sobretudo, no futuro. Pode passar. E como mudar, então? Como que a gente muda isso? Então, vocês podem perguntar, Helena, mas então isso é para sempre? A mulher vai ser assim para sempre, né? Isso nunca acaba? Como que acontece? Bom, quando eu entrevisto, né, as mulheres lá no projeto que eu tenho na UFRJ, que é o projeto Corpo Mente, que é um projeto de extensão, onde a gente propicia atividades físicas e atividades de consciência corporal para não só mulheres, mas só tem mulheres, muitas mulheres com questões psicossomáticas, né? Muitas vêm lá do setor de fisiatria, sentindo uma dor, sentindo algum sintoma físico, e quando a gente faz uma entrevista bem esmiuçada, a gente vê que tem várias questões lá na infância que permitiram que ela se desenvolvesse essas couraças musculares e até mesmo de desenvolver ou não uma necessidade de se relacionar bem com o seu próprio corpo. A gente, então, permite que essas mulheres, né, falem tudo isso, como que foi isso tudo na primeira infância, né, como foi a relação dela com o corpo na primeira infância, na adolescência, no casamento, etc. E a partir do momento que você promove alterações corporais, então a gente vê na figura posturas de poder, né, que são chamadas, essas power posing, que são chamadas pela uma pesquisadora de Harvard chamada Amy Cuddy, que ela coloca que quando a gente faz posturas de poder, que a gente simplesmente ajeita a postura e fica ali por aquelas posturas por alguns minutos, tem várias posturas que a gente utiliza na prática, como, por exemplo, práticas de yoga, práticas de pilates, que a gente coloca pessoas em outras posturas e permite que ela sinta um novo estado corporal, que isso pode modificar a sua imagem corporal. O que a Amy Cuddy coloca para a gente é que há toda uma alteração hormonal em relação a isso, e as pessoas passam a tomar decisões diferentes na vida, decisões muito mais relacionadas ao que ela sente, ao que ela percebe, né? Decisões que vão de encontro a ela mesma. Pode voltar só um pouquinho? Pode ir para frente. Eu gosto desse quadrinho, né, que é do Snoopy, do Charlie Brown, que ele fala: essa é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. O que a neurociência mostra para a gente hoje, né, é isso. Se você mantém uma postura de depressão, uma postura ainda de tensão, o corpo ele vai, através de moduladores químicos e neurofisiológicos, mostrar para o seu cérebro que você está tenso, que você está deprimido, que você ainda tem um comportamento, necessidade de um comportamento fechado. E quando você se abre, isso faz toda a diferença. É como se o cérebro percebesse o seguinte: nossa, a Helena está bem, a Helena está relaxada, a Helena está com poder, a Helena está poderosa. Então, eu preciso mudar, então eu preciso mandar lá para baixo, para o sistema nervoso periférico, substâncias boas que permitam com que ela fique assim. É um ciclo que pode ir para o lado positivo, para o lado negativo, se a pessoa mantém uma postura ereta ou não. Então, para finalizar, e aí falar de alguns outros pontos, né? Como é que a gente verifica isso na prática, como que a gente tem percebido isso, né? Trouxe essa frase, que em tempos de caos, o corpo é uma âncora, em tempos de desconfiança, o corpo é uma fonte de sabedoria, e em tempos de desconexão, o corpo é como nos conectamos. Essa relação, então, para finalizar, da saúde física e da saúde mental, ela vai
ela é muito ampla. A gente não pode restringi-la somente a um sintoma, somente a um sinal, somente, né, nós pesquisadores, a um fator, a um marcador. Ela é psicofisiológica, né? Quando a gente está falando de mulher, entender por que é mulher. A gente está num país extremamente sedentário, né? Comparado aí com o mundo inteiro. O Brasil é um país extremamente sedentário. Nesse número de sedentarismo, nós temos maioria mulheres, né? Nós temos aí 50%, mais de 50% mulheres, né? E 50% da população é sedentária. Por que nós ainda estamos sedentários, né? Por que ainda a gente ainda não tem uma boa relação com a nossa saúde física, nossa saúde mental? Por que a gente ainda não consegue se envolver com isso, né? E quando a gente permite que essas pessoas tenham um novo olhar e uma nova relação pelo nosso corpo, é isso que acontece. Ela entende que o corpo é uma fonte de sabedoria, ela começa a perceber que ela precisa descansar, ou ela precisa levantar, ou ela precisa ir à luta, ela começa a ouvir o seu próprio corpo e permitir, enfim, que todas as suas necessidades sejam atendidas. Bom, agradeço, eu espero ter contemplado aí a expectativa de todos. Eu deixo 2 canais de comunicação, que é meu e-mail, helenasmorais@gmail.com. Para quem quer saber mais sobre isso, ter alguma dúvida também. Eu tenho um projeto, né, como eu falei, de extensão na UFRJ, a gente atende no Hospital Universitário, no HU, lá no Fundão, e a gente atende essas pessoas e faz toda essa avaliação e faz esses exercícios e vê completamente essa mudança. Eu tenho um grupo de estudos de pesquisa da relação corpo-mente na saúde mental aqui no Instituto de Psiquiatria, e eu deixo também meu Instagram, quem quiser seguir, eu sempre posto algo sobre esse tema, né? É um canal que eu utilizo para evidências científicas, para divulgação científica. Obrigada. Olá, pessoal. Então, agradecemos aí a professora, né, que fez aí uma apresentação bastante importante, né, assim, para nossa sociedade, para aqueles, não apenas para as mulheres, acredito, né, para todos e todas que têm interesse, que buscam até mesmo adotar como estilo de vida, né, a prática de exercícios físicos em seu cotidiano, em sua rotina. A gente vai disponibilizar o nosso formulário de presença para aqueles e aquelas que desejam sua certificação de carga horária. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade, né, e fazer uma pergunta, né? A professora Helena colocou na nossa live a importante informação de que o nosso país, né, ele, a nível de depressão, ele é o número 1 da América Latina. E a nível de casos de ansiedade, é o 0,1 no mundo, né? Então, assim, qual o impacto, assim? Porque às vezes as pessoas perguntam, como é que eu posso começar? Que atividades físicas eu posso escolher? Será que são aquelas atividades físicas convencionais, aquelas que eu precise me deslocar até uma academia de ginástica convencional, enfim? Que tipo de atitude inicial, né, as pessoas devem tomar para justamente inserirem, identificarem, adotarem, reconhecer a atividade física como algo preventivo, justamente que vai combater o surgimento de sintomas relacionados à ansiedade e transtornos de ansiedade em geral, e impactos negativos na sua saúde mental. O que você poderia falar para esse tipo de público? A gente tem pessoas aqui acompanhando do IFRJ, a gente queria parabenizar, né, de mais de 400 inscrições que nós recebemos no nosso programa de atividades físicas extensivas para esse semestre. Mais do que a metade, entre 60% e 65%,
essas pessoas que pretendem iniciar, Michel, você não está sabem cortando. como, enfim. Você está picotando um pouquinho só, Michel. Ele estava falando de quem fez as inscrições, parou Isso, aí, mais ou menos. ele falou que teve um pessoal uma quantidade muito grande, né, do pessoal da FRJ sobre o projeto de atividade física, né, que ele estava montando, e essa demanda foi bem grande, né, vinda da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, professora, só para sintetizar... Na verdade, do Instituto Federal. Do IFRJ. Do IF, sim. E para complementar... Isso, IFRJ. A pergunta do Michel, a importância da atividade física, eu sei que você falou um pouquinho disso ali no finalzinho, mas é importante marcar a importância da atividade física e o impacto neurocientífico, né? O impacto neurológico que isso causa, porque pode ser que, tudo bem, o psicológico, vamos supor que não acontece nada, né? Mas o biológico está lá. Então, para o pessoal que é bem mais materialista, né? De repente, né, a gente pode marcar essa questão da atividade física. Como é que é isso? Eu só não entendi a última colocação do Michel em relação às inscrições, e você falou o quê? Que a maioria eram mulheres? Tinha alguma outra pergunta? Era uma observação, acho que ele falhou um pouquinho. Né? Sim, falhou. Ele está falhando lá. Bom, vou começar então a responder. Bom, começando aí por último, em relação ao exercício físico, né, e a questão neurobiológica. Quando a gente começou a estudar isso, eu estou aqui no IPUB há cerca de 20 anos, né? Quando eu acabei minha faculdade, vim para cá. Era da educação física, a gente começou a vir aqui para a psiquiatria e a ocupar um espaço aqui. E a gente começou a estudar isso, como é que era o efeito do exercício físico, né, no cérebro. Naquela época ainda não tinha muita evidência. Hoje em dia a gente já tem bastante evidências fisiológicas, como liberação e também organização dos sistemas de serotonina, de dopamina, de GABA, de vários neurotransmissores, noradrenalina, que são aqueles neurotransmissores antidepressivos e ansiolíticos. Então, o exercício físico é como se você tomasse um antidepressivo ou como se tomasse um ansiolítico, né? Ele funciona dessa forma, quimicamente falando, no cérebro. Ele modifica também as conexões neuronais, promove a criação de novos neurônios, promove neuroplasticidade. Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está falando de aprendizado, não só motor, mas, como eu falei anteriormente, um aprendizado que há uma necessidade de eu cuidar de mim mesmo, há uma relação com o outro, então forma novas conexões no cérebro. Então, isso explica as mudanças psicofisiológicas, na verdade, né, que acontecem, porque não são separadas, né? Então, hoje, o que mais eu me debruço é sobre os exercícios nas questões de consciência corporal. Muitas das vezes, as pessoas, elas fazem exercício físico porque o outro está pedindo ou falando que era para... ou falando que é importante que elas façam, não é? E quando você cria essa consciência no sujeito, ele passa a fazer porque ele percebe que o corpo dele necessita, ou ele percebe como que ele deve mudar essa relação com o corpo. Entendi. Agora, professora, eu estava pensando aqui, esse diálogo com a neurociência, ela é bem, digamos assim, ela é bem complexa, né? Porque a neurociências, ela tenta desenvolver as capacidades Cortei, voltei. Ela tenta desenvolver as capacidades, a neurociência estava falando. Pelo menos cortou para mim. Cortei. Estou cortando aqui direto, acho que eu estou com a internet estável.
esse diálogo com a neurociência, como é que... Eu fiquei pensando exatamente esse diálogo ao lado, né? Não sei se... Estou cortando direto aqui. Estou pegando aqui. Tá. Você está falando da importância da neurociência no entendimento? Como que a neurociência pode ajudar, contribuir? Qual é a contribuição da neurociência, né, para os fenômenos psíquicos? E aí eu estou querendo trazer o debate para a psicanálise mesmo, né? Neurociência e psicanálise. Um complementa o outro, mas acaba que um vai para uma linha diferente do outro, né? E aí fica, às vezes, muito distante, né? Eu acho que, principalmente na psicanálise e a relação com a neurociência, foi o que eu mostrei antes, né? Que esse cérebro, ele é desenvolvido, e quando a gente fala de desenvolvido, estou falando de conexões, de redes neurais que fazem com que eu entenda e eu tenha comportamentos hoje que podem ter sido influenciados, né? Que são influenciados pela minha infância, com relação a essas redes neurais que eu formulei, não é? Inconscientemente, óbvio, e aí, então, eu vou ter, lá no meu dia a dia hoje, gatilhos que fazem com que essa rede neuronal ela seja ativada. E com isso eu tenho comportamento físico, psicológico, motor, né, e social, consequentemente, em relação a essa rede que foi bem forte na infância. Então, por exemplo, uma criança que sofreu maus tratos, né? Ou uma criança que viu o pai abusar, né, da mãe, ou maltratar a mãe, ou que teve ali traumas, né? Aquilo impactou nela diretamente, formou uma sinapse, uma comunicação entre um neurônio e outro, e vários, fez uma rede na hora, né, muito forte pelo impacto emocional que ela teve, porque criança não tem filtro, porque criança não consegue separar as coisas, não é? Um cérebro ainda em desenvolvimento, então ela vai ser completamente moldada por aquilo para onde ela está, né? No meio que ela está. Então, ela formou ali aquela sinapse e aquilo foi formado, ficou ali. Ela, às vezes, resgata aquilo várias vezes, aquela rede que está ali, resgata várias vezes, né, hoje em dia, pelos gatilhos que acontecem. Então, rapidamente, ela tem novos comportamentos que vão ser influenciados por isso. Por que o que acontece com os medicamentos? Né? Os medicamentos são químicas que vai fazer com que você bloqueie aquelas redes neuronais, né? Que são eletroquímicas, no final das contas vão liberar química para o seu cérebro. Então, você vai estar ali mais dopado, menos dopado, mais controlado ou não, por uma questão medicamentosa. Quando você faz uma psicologia, né, uma psicanálise, né, quando você se permite que você entenda disso que aconteceu com você no passado e como está acontecendo no futuro, o que acontece? Nosso cérebro é plástico, nós temos a neuroplasticidade. Então, essa rede, ela pode ser desfeita, ou melhor, ela pode ser refeita, né? Mas você acha que tem a possibilidade de haver uma modificação no sistema nervoso sem haver elaboração, sem haver simbolização do sujeito? Ou seja, porque me parece que é isso, que a instalação do trauma, né, como você falou, e modifica ali o sistema nervoso, mas ao mesmo tempo pode não ter... o indivíduo pode recalcar isso que eu estou querendo dizer. Né? E aí ele tem uma modificação no sistema nervoso, mas não tem uma simbolização, né? Não tem uma elaboração desse trauma, né? Sim, aí, como é muito complexo, não é? Essa rede ela pode estar completamente reestruturada, você pode estar mudando pequenas partes daquilo, não é? Então, algumas coisas você conseguiu melhorar, outras coisas você não conseguiu melhorar. Quando você fala de melhora, você está falando em aprendizado. Eu aprendi que eu posso agir de outra forma. Eu aprendi
que isso aconteceu por causa daquilo. Aprendizado quer dizer nova sinapse. Quer dizer que seu neurônio foi agora, eu aprendi, é igual aprender matemática, geografia, história. Você fez uma nova conexão, e aí você, né, aprende e memoriza aquilo. Então, a partir do momento que você entende, elabora, ressignifica, há novas conexões, e aí há uma modificação, né, de forma que você fez isso de uma forma terapêutica. Quando a gente fala de mudanças, né, corporais, que a gente entende que o exercício físico e as práticas corporais em si são terapêuticas, a gente está falando também de novas sinapses, de novas conexões, né, mas por outra via. A via da terapia é uma via da fala, né, uma via que você aprende, digamos, de cima para baixo. Quando a gente fala do exercício, a gente tem um aprendizado de baixo para cima. A pessoa, então eu consigo relaxar. Então eu consigo respirar mais branda. Então eu consigo ter essa sensação de ativação, não tomando uma droga, eu consigo pela corrida, eu consigo pela caminhada, né? Eu posso aprender um passo de dança. Então, essa mudança vem de baixo para cima, e então complementa outras terapias, né? E que, se houver necessidade, tem que ter também a terapia farmacológica. Então, realmente a fala e a atividade física, ela faz uma modificação a nível celular, né? Neuronal, se a gente pode dizer dessa maneira, né? Quer dizer, você tem ali você multiplica seus axiônios, né? Vamos colocar dessa forma, né? Então, mais uma vez, a cultura que o sujeito vive, os seus hábitos, eles realmente podem modificar a nível celular o seu corpo, né? Quer dizer, a fala, né? O impacto da fala o que você está dizendo, que a palavra inscrita no sistema nervoso, né? O que você tá dizendo. Sem dúvida. Olha só, quando a gente faz movimentos que para a gente são automatizados, correr, andar de bicicleta, andar, tudo movimento automatizado. Em um momento da nossa vida não era, né? Com 1, 2 anos de idade, 5, 6, 7 para andar de bicicleta, também não era, né? A gente precisava pensar para colocar o pé um na frente do outro, levantar o pé, etc. A partir do momento aquilo se torna automatizado, porque muda o lugar do cérebro no qual você não faz aquilo mais de forma consciente, você faz de forma inconsciente. Então, você gasta menos energia cerebral e você passa a fazer aquilo de forma consciente, mas você faz. Mas se você quiser tomar consciência do seu caminhar, você tem. Se eu quiser andar pela rua prestando atenção como eu levanto o pé, eu consigo acessar ali aquela conexão neuronal. Assim também são os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Eu tenho um comportamento em relação ao outro, ou às situações que acontecem na minha vida, isso é hábito, isso é automatizado. Você briga com alguém, se você responde assim, se você responde assado, se você tem um comportamento de logo ter uma atenção, enfim, é hábito. Por quê? Porque o cérebro, ele está sempre procurando não consumir tanta energia. Nosso cérebro consome muita energia, né? Então, ele está sempre procurando fazer as coisas de forma automática, tanto é que toda hora a gente não sabe onde botou a chave, porque foi automático. Então, o cérebro está sempre querendo que a gente não gaste energia. Então, quando a gente toma consciência dos nossos comportamentos físicos, corporais e emocionais, estão todos ligados, é como a gente... E aquilo está automatizado, é como a gente retomasse a nossa consciência. Opa, eu estou fazendo dessa forma, né? No meu físico e no que eu estou falando, no que eu estou respondendo, da forma que eu estou agindo. Então, a gente consegue acessar e a gente consegue mudar de forma consciente. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Como é que a gente muda isso, né? Com a repetição, né? Melhorando cada vez mais, a pessoa querendo, óbvio, e aí a gente ressignifica tudo isso, passa a não ter mais aquele comportamento, porque a gente muda todas essas conexões, né? Dessa forma. E aí, consequentemente, depois, a gente adquire novos hábitos melhores, né? Então, realmente, aquilo que o Lacan estava falando sobre materialismo, né? Mote de palavra,
os efeitos da palavra se inscrevem no corpo, efetivamente, né? Como você está trazendo aqui para a gente. Professora, o Michel, ele teve um probleminha, né? A gente já está terminando a nossa live, ele parece que a internet dele lá deu problema, e se você estiver assistindo, Michel, pode entrar aqui para ver se a gente consegue colocar você de volta para cá, para se despedir. E, professor, eu estou satisfeito, assim, foi ótima, muito obrigado, assim, eu achei a apresentação muito bacana, foi uma verdadeira aula, certo? E, bom, pode fazer as suas considerações finais, fica à vontade. Olha, muito obrigada, eu que agradeço, né? Acho que poder falar desse tema para mim é muito importante, poder fazer essa troca. Se a gente pudesse fazer mais troca, né, entre as disciplinas diferentes que nós temos, porque eu sou da educação física, apaixonada por neurociências, eu gosto muito de psicanálise, psicologia, de história, tudo vai se integrando, conforme a gente vai estudando, né, a gente vai vendo que tudo vai se integrando, então a gente vai conhecendo cada vez mais, então, que eu puder contribuir, aí ter troca com o grupo de vocês vai ser muito enriquecedor, e principalmente entre instituições diferentes, né? Que a gente às vezes fica muito preso nas nossas instituições, porque temos muitas demandas e a gente acaba ficando preso mesmo, né? Porque a gente quer. Eu agradeço muito, tá, o convite de vocês. Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou alguma colocação, pode entrar em contato comigo. Eu acredito muito, né? Eu trabalho com exercício físico e saúde mental já há alguns anos, e aí com o tempo a gente vai vendo a necessidade que essas pessoas também querem falar, né? De ter uma escuta, de ter um acolhimento, que não é só o movimento, não é só também aquele movimento automatizado. Botar em cima da esteira, faz 30 minutos, faz com intensidade tal, não atingiu essa intensidade, pega, vai embora. Não é assim, não é dessa forma. Então, cada vez mais esse olhar holístico para o movimento é o que vai fazer realmente a mudança significativa na saúde física e mental da pessoa, colocando ela como protagonista da sua própria história. Ela primeiro tem que saber entender o seu próprio corpo, e que às vezes demora 1 ano, né, no mínimo, só para isso, e aí ela tomar decisões que ela está sendo importantes para ela, não porque o professor de educação física está falando, o nutricionista está mandando ela comer, né? Porque ela realmente começou a entender como é que é essa relação do corpo dela e poder cuidar de forma plena da sua saúde física e da sua saúde mental. É isso que eu queria colocar aí para finalizar. Beleza, professora, muito obrigado. Só para sintetizar, não ocupando esse lugar do outro, né? Esse lugar do outro que é ocupado por mim, ele tem que ser limitado, né? Até a página 2. Professora, muito obrigado, viu? Foi ótimo, assim, foi muito boa a troca. A gente vai ter mais outras oportunidades. Qualquer coisa, a gente vai entrar lá no Instagram, lá no seu Instagram, né? @Helena Moraes, não é isso? Prof. A Helena Moraes. @Prof. A Helena Moraes. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. É isso mesmo. A gente até esquece como é nosso próprio Instagram. Prof. A Helena Moraes. Eu também, de vez em quando, eu também esqueço. Obrigado, professor. Um grande abraço a todos que nos assistiram. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.